Então, amigos, eu queria repercutir aí esse episódio envolvendo o Nicolas Ferreira, episódio lamentável, diga-se de passagem, mas dentro de uma perspectiva mais reflexiva, né? E investigativa, eu diria. Né? A ideia é tentar rastrear as origens desse mal-estar que existe entre esses conservadores fundamentalistas no encontro com a população LGBTQIA+. Porque há um mal-estar nesse encontro que está mais para um desencontro. Por quê? Qual é a razão de ser? Olha, a meu ver, eu não consigo encontrar outra razão senão a de uma estupidez consciente. Sabe? Eles simplesmente não aceitam as mais recentes compreensões em caráter psicológico, sociológico, filosófico a respeito do papel do Estado no que diz respeito à promoção da diversidade, promoção da igualdade e da diversidade, ou seja, todos, até os que estão formadinhos, né, aqueles que supostamente a sociedade espera, e aqueles que são diferentes. Quando estão dividindo o mesmo espaço, precisa-se do mesmo direito, e isso é um dado, sabe? A humanidade está bem resolvida com isso, com essas questões da diversidade. Menos os conservadores, menos os fundamentalistas religiosos. Eles não conseguem aceitar o fato de que tanto a Duda Salabert e o Nicolas, para fins de cidadania, eles devem ter os mesmos direitos, os mesmos acessos à representatividade, à visibilidade. Mas não. Esses fundamentalistas aí, do Bolsonaro e Companhia Limitada, eles querem a invisibilidade. Eles querem tratar isso como uma espécie de lixo social. E é por isso que é gerado esse mal-estar. É por isso que sempre quando tem essa situação, esse encontro que é um desencontro, há também essa situação amarga. O que a gente deve fazer com os caras igual o Nicolas Ferreira? A gente deve deixar com que eles puxem, né, todo o avanço em termos de ciência, em termos de perspectiva que o homem atingiu, trazer para trás, voltar para a Idade Média? Né? Outro dia mesmo tem aquela menina lá, a tal da Pietra Bertolazzi, ela falava claramente, não, a gente tem que ser igual era na Idade Média, a gente tem que voltar aos padrões da Idade Média. Olha a gravidade desse discurso que está avançando sob pretexto de liberdade democrática. Olha a dor de cabeça que a gente permite sob essas premissas. Não é possível, cara. Não é possível. Sabe? Eu gosto, às vezes, de brincar, fazer chacota com esse menino, chamo lá de Nicolas Chupetinha, que ele merece. Ele é um cara que não tem respeito, decoro algum. Então, eu meio que faço isso como uma espécie de espelho. Eu vou refletir aquilo que ele é para aquilo que ele merece. Mas nesse caso, cara, eu acho que a gente tem que descer um pouco do playground, da zoação e refletir. Será que a gente deve permitir com que esses paranoicos da Idade Média jogam uma rédea, um laço e traz a humanidade de novo para padrões já superados, padrões já vencidos? Cara, a estupidez desse Nicolas em reconhecer que, cara, o corpo, a carne, ele é passageiro. Isso aqui é um acidente, meu amigo. Sabe? Olha, você quer um negócio que faz esses fundamentalistas entortar e não conseguir argumentar? É o intersexual, que é representado pela letra I do LGBTQIA+. Sabe o que é o intersexual, para quem não sabe? O intersexual é o seguinte, vamos supor que eu aqui, né, barba, corpo, né, estrutura óssea de homem, bililio, um belo dia eu vou fazer um exame admissional para entrar numa empresa, faço um ultrassom e descubro que eu tenho ovário e útero. E aí, Nicolas, onde está seu Deus agora? Isso existe. Sabe? O que define o nosso ser é a psique, cara. É isso aqui que é eterno. Isso aqui é passageiro. Isso aqui daqui uns 50, 60 anos, né? A julgar que eu já tenho 40, isso aqui já vai estar debaixo da terra, sendo comido por vermes. E o nosso espírito que vai existir de uma forma plena e eterna. Eles não conseguem compreender isso. Eles acham que isso aqui que é o que manda a carne. A carne é o determinismo. A carne que é o que vai determinar, é o que vai definir o que é o ser humano. O ser humano é definido a partir de uma análise biológica. Meu Deus do céu, vocês estão no século I. Vocês estão na Idade Média, vocês estão em 1200. Fica aí a reflexão. O que a gente vai fazer com esses fundamentalistas que querem trazer a gente para padrões já superados? A gente deve aceitar com que eles participem da nossa democracia sob o pretexto da liberdade democrática? Eu acho que não. Eu acho que está passando a hora da gente estabelecer o seguinte: a partir do momento
em que uma coisa saiu da escuridão e já tem luz ali, a gente não pode permitir com que essa pessoa nos traga novamente para a escuridão. Não pode. Não pode. Sabe? Não é esse papo aí de fechar a igreja que os bolsonaristas falavam, não. Não, você tem a sua fé, mas você consome a sua fé. Mas deixe com que o Estado, os governos e a política promovam a diversidade em paz. Porque é assim que tem que acontecer. É assim que a gente consegue ver. Isso diz mais sobre o processo civilizatório. Não é sobre política, não é sobre visões de mundo que você concorda ou discorda. Não, isso é sobre o que fazer com a pessoa que pensa X, a pessoa que pensa Z, a pessoa que pensa Y, dividindo o mesmo território. O que o Estado deve fazer com isso? Promoção do bem-estar, da diversidade. É o mínimo, é o mínimo. Mas para essa gente isso é um grande crime. Ele vem com aquele papo de banheiro. Meu Jesus, isso é um absurdo. O cara utiliza assim daquele exemplo mais grotesco para tentar passar provar um ponto, que um ponto também já é estúpido por si só. Porque a pessoa, quando ela se descobre, né? Porque essa questão do trans é uma questão de identidade. Quando a pessoa se descobre, existe um processo meticuloso. Um processo que vai desde a redescoberta da identidade, um acompanhamento psicológico para saber se realmente é uma identidade ou se é uma disforia. E aí depois, né, mais processo e mais orientações para essa questão da cirurgia de readequação sexual, para aí depois a pessoa chegar, né, na cirurgia de readequação e pronto, processo finalizado. Isso é um processo meticuloso que envolve a pessoa querer se adequar com a sua identidade de gênero. Não é brincadeira de homem indo para banheiro esperando uma novinha para ir lá, sabe? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Olha, eu costumo fazer vídeos um pouco mais dinâmicos aqui no TikTok, mas infelizmente com a complexidade desse episódio, o desrespeito, assim, sabe? No Dia Internacional das Mulheres, cara, o cara vai e faz aquilo ali. Isso é um absurdo. E o mais triste, assim, triste, não vai acontecer nada. Sabe? Existe um corporativismo ali que eles estão tocando foda-se pra minoria, pessoas que estão em vulnerabilidade. Então, pessoal ali, Arthur Lira, que é a pataquada do Centrão, aquele povo só se importa com coisas que diz respeito ao bem-estar deles. Mas dos outros, os outros estão nem aí. Então, fica aí o meu desabafo e desculpa aí o vídeo longo.